Olá a todos, eu sou Marco Aurélio e vamos para mais uma aula de conversão de energia. Na aula de hoje, vou levantar o diagrama fasorial do gerador síncrono trifásico atendendo a uma carga ou a um sistema operando com característica indutiva, ou seja, a corrente de armadura atrasada em relação à tensão terminal. Bora para a aula! Para a compreensão desse vídeo, sugiro assistir a dois vídeos. O primeiro, em que eu falo das características construtivas do gerador síncrono e como são induzidas as tensões trifásicas e equilibradas, e o segundo vídeo, em que eu apresento de forma detalhada o circuito elétrico equivalente desta máquina. Vou deixar o link dos vídeos na descrição e na tela final deste vídeo. Para aqueles que têm acompanhado o canal, não deixem de se inscrever. Se gostarem do vídeo, deixe o seu like. Havendo dúvidas, sugestões ou críticas, deixe nos comentários. Vamos lá! Antes de levantarmos o diagrama fasorial desta máquina, vou só relembrar rapidamente os princípios de funcionamento dessa máquina, fazendo um paralelo com seu circuito elétrico equivalente. Então, observe, aqui temos um gerador síncrono. Por que eu sei que é um gerador síncrono? As máquinas elétricas, identificamos elas pelos seus terminais e visualizando o eixo da máquina. Então, aqui temos uma máquina com 8 terminais. São 6 terminais de acesso aos enrolamentos do estator. Cada enrolamento tem 2 terminais. Por ser uma máquina trifásica, teremos 6 terminais. Os outros terminais são de acesso ao rotor da máquina, onde aplicamos tensão contínua. Para acessar o rotor, se visualizarmos o eixo, vamos ver ali as escovas e os anéis coletores. Vamos aqui abrir essa máquina. Observe então, temos o estator, em azul, amarelo e vermelho, os enrolamentos do estator, que é o enrolamento de armadura da máquina, o rotor da máquina, em verde, um enrolamento que chamamos de enrolamento de campo da máquina, em vermelho aqui são as escovas e aqui em branco os anéis coletores. Qual que é o princípio de funcionamento dessa máquina? Aplicamos pelos terminais de acesso do campo da máquina tensão contínua, polo positivo e negativo. Através das escovas e anéis coletores vai circular corrente que vai acessar a bobina de campo da máquina. Da regra da mão direita, o rotor vai ser magnetizado, com polo norte e polo sul. Vamos então acionar essa máquina com velocidade constante, ômega-m. Podemos acioná-la por uma turbina hidráulica, uma turbina a vapor ou um motor de combustão interna. Da lei de Faraday serão induzidas as tensões trifásicas e equilibradas nos enrolamentos do estator da máquina. O é de A, A', é de B, B' e é de C, C'. Como o enrolamento temos 6 terminais de acesso, podemos ligar ou em estrela ou em triângulo, dependendo da tensão desejada de saída dessa máquina. Vamos fazer aqui o paralelo com seu circuito elétrico equivalente. Veja, aqui temos o rotor da máquina e aqui o estator, representado por fase. RA representa as perdas do enrolamento do estator da máquina por fase, do enrolamento de armadura. O XS é o que chamamos de reatância síncrona, também por fase. Então, no rotor, aplicamos tensão contínua, VF, circula corrente contínua IF e magnetiza o rotor com polo norte e polo sul. Acionamos o rotor com velocidade ômega-m. Vai ser induzido lá no estator a tensão de armadura, EA, aqui, lembrando, por fase. Ao conectarmos carga elétrica, vai circular a corrente de armadura na máquina. São correntes trifásicas e equilibradas, circulando por enrolamentos trifásicos,
vão produzir o campo magnético girante, BS. Esse campo girante vai afetar o campo principal da máquina, resultando então na nossa tensão terminal. Lembre que esse XS é justamente o resultado da modelagem do campo girante devido à passagem da corrente pelos enrolamentos de armadura da máquina. Vamos agora separar fasorialmente as nossas variáveis, identificando uma a uma para podermos levantar o nosso diagrama fasorial. Então vamos lá. Vamos fazer a representação fasorial de cada uma das nossas variáveis. Vou colocar aqui o VT na referência. Então, VT, fase 0 graus. Quanto que vai valer o EA? EA, fase delta. Delta é o que chamamos de ângulo de carga ou ângulo de potência. Como coloquei o VT na referência, 0 graus, o delta em geradores síncronos sempre estará adiantado de VT. Neste caso, vai estar delta positivo, já que o VT está na referência. Para entender o motivo pelo qual o delta é sempre adiantado em relação a VT, assista o vídeo sobre modelagem do circuito elétrico equivalente do gerador síncrono, que vai estar na descrição e na tela final. Supondo aqui o gerador atendendo a uma carga indutiva, ou seja, a corrente A vai estar atrasada em relação a VT de menos θ. Então, qual é o fator de potência de um gerador síncrono? É sempre o cosseno do ângulo entre VT de fase com IA de fase. Nesse caso, representamos por θ. Vamos agora levantar o nosso diagrama fasorial. Estão aqui as variáveis representadas. Vou colocar o VT na referência. A corrente está atrasada de θ graus. Vou olhar cada um dos elementos em separado. Corrente atravessando a resistência, a queda de tensão estará em fase com a corrente. Então, vou representá-lo aqui. RA e A. Observe, RA e A em fase com IA. Agora, a corrente passando pela indutância pura, a queda de tensão está adiantada de 90 graus em relação à corrente. Então, vou representá-lo aí. Veja, XS e A é o módulo da queda na reatância XS. Aqui, adiantada de 90 graus em relação à corrente de armadura. E agora, como vamos representar o EA? Quanto que vale o EA? Veja, é o VT mais as quedas em RA e XS. Então, vou trazer todos os fasores interligando o início de um no final do outro. Vamos lá. O RA e A e o XSA. O EA vale quanto? VT mais RA e A mais XS e A. E aí eu fecho o circuito. E delta é o ângulo entre EA e VT. Esse é o diagrama fasorial do gerador síncrono atendendo a uma carga com característica indutiva, corrente atrasada em relação à tensão VT. Essa foi a aula de hoje. Até uma próxima aula e bom estudo!